Boa noite, gente. Boa noite aí, todos vocês que nos assistem pelo Facebook e também aqui pela TV Thalito News ao vivo. Boa noite, meus amores e minhas amoras do Face. Gente, hoje, aliás, nós estamos no mês de setembro, né? Um mês que chama atenção pela prevenção ao suicídio, que é inclusive, hoje me foi passado um índice alarmante. Então, eu quero deixar aqui o meu recado para todos vocês que tem um amigo que precisa de ajuda, que tem um parente que precisa de ajuda, que às vezes precisa conversar. Converse com ele, mostre que a vida é tão boa e a gente pode ter tanta alegria de viver em tantos aspectos, porque problemas todos nós temos. Então, vamos dar a mão aí, porque a prevenção contra o suicídio, eu acho que ela começa por aí, é no amor, tá? Então, é esse o recado que eu tenho que dar para vocês. Muito amor para essa prevenção aí. E quero aproveitar também, gente, e falar, porque antes de apresentar aqui os meus convidados, eu quero falar para vocês que, na verdade, eu vou dar aqui a minha nota de repúdio ao que aconteceu com a doutora Valéria Lúcia dos Santos, lá no Rio de Janeiro, a advogada que foi humilhada, foi algemada, arrastada por policiais, a mando de uma juíza leiga, né? O que é uma juíza leiga? Ela é advogada, ela é conciliadora, ela não é uma juíza de direito. Mesmo que fosse uma juíza de direito, teria que respeitar as prerrogativas dessa profissional que não foi respeitada, né? Então, fica aqui o meu repúdio a todo e qualquer ato de violência, seja contra advogado, seja contra qualquer uma pessoa, mas o que eu quero dizer, além do meu repúdio, é só uma coisinha, é que eu tenho orgulho dessa advogada, da doutora Valéria. Eu sou doutora Valéria e eu espero que todas vocês que estão nos assistindo sejam doutora Valéria também, porque essa mulher, mesmo algemada, mesmo humilhada, ela foi guerreira e ela não recuou, ela fez a defesa, tentou fazer a defesa de todas as formas, mesmo sendo humilhada daquele jeito. Então, doutora Valéria, você me representa e eu tenho certeza que representa todas as mulheres desse Brasil, viu? Um grande beijo para essa mulher maravilhosa. Bom, eu quero também dar um recado que eu não posso esquecer, né? E o Caputinati, nossa amiga querida, ela tá organizando a festa fantasia lá no Clube Recreativo, que vai ser no sábado. Aliás, todos os eventos que a Ilka organiza são eventos maravilhosos. Eu estarei na festa fantasia, tenho certeza que a festa será maravilhosa. E quem quiser convite, gente, é só chamar no Face, nós indicamos, e também tem lá na rua 7 de setembro, eu vou passar aqui rapidinho o número, porque eu esqueci de marcar, só um minutinho, a Ilka me passou hoje. Olha, o endereço, quem quiser convite, pode pegar lá no rua 7 de setembro, 272, no centro de Guarulhos, e o telefone é 2408-8326. É o Baile à Fantasia. Maravilhoso, gente, espero vocês lá. Bom, agora eu vou apresentar essas duas figuras maravilhosas que estão aqui. Dr. Mauro, ele é tabelião de notas da comarca de Guarulhos, é ex-oficial de registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas do município de Vargem, em São Paulo, graduado em Direito, é especialista em Direito Público e em Direito Civil, Negocial e Imobiliário. Estamos muito bem representados pelo segundo cartório. Obrigado, boa noite a todos, agradeço o convite, doutora, muito obrigado. Eu é que agradeço a sua presença. Estamos também aqui com o Luiz Fernando Rezende dos Santos, escrevente no segundo tabelião de notas da comarca, no mesmo, desde 1994, é graduado em Direito pela FIG, Grande FIG Unimesp, e é especialista em Direito de Família e em Direito Imobiliário. Muito boa noite e um prazer te receber também. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Gente, é isso, olha, na verdade, cartório, meus colegas, porque todos dois são colegas, né?
Cartório, eu acho que é um serviço, conforme eu estava falando com vocês, é um serviço de utilidade pública. E muita gente confunde qual cartório faz o quê. Então, eu queria começar por você, doutor Mauro, e que você explicasse quantos cartórios nós temos na cidade e, de preferência, o que faz cada um. Sim, com certeza. Aqui em Guarulhos existem 10 cartórios. 10. Isso. São 4 tabeliães de notas, 2 de protesto, 2 de registro de imóveis, que em Guarulhos acumulam a função de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas, e mais 2 de registro civil. O que cada um faz? Então, vamos começar pelo cartório de registro civil, que é mais usual na vida de todos os cidadãos. Todo mundo passa pelo cartório de registro civil. Eventualmente, alguém passa pelo de protesto na vida, ou no de registro de imóveis, nem todo mundo. No de notas também não, mas o registro civil, todo mundo nasce, bastante gente casa e, infelizmente, todo mundo falece um dia. Então, o registro civil, ele é responsável pelos atos de nascimento, casamento e óbito, basicamente. Aqui no estado de São Paulo, eles acumulam também a função de reconhecimento de firmas, autenticação de cópias e procurações. Além desses de registro civil, existem os tabeliões de protesto, onde se faz o protesto de títulos que não foram pagos. Então, são cheques devolvidos, duplicatas, inclusive protesto de contratos, dívidas públicas também são objeto agora de protesto, né? Quando estão já inscritas em dívida ativa. Esses são, então, os cartórios de protesto. O registro de imóveis, ele é responsável pelo acervo histórico dos imóveis da cidade. Então, cada imóvel da cidade, e os imóveis regularizados, eles têm uma matrícula. E essa matrícula, quem tutela o registro dessa matrícula são os cartórios de registro de imóveis. Todos os atos referentes a algum imóvel está nessa matrícula, feito pelos cartórios de registro de imóveis, que aqui acumulam a função de títulos e documentos, ou seja, notificações extrajudiciais, registros de contratos mais simples que não envolvam imóveis, né? São feitos no cartório de registro de títulos e documentos. O registro de pessoas jurídicas são sociedades ou atividades que não são registradas na junta comercial. Então, elas são registradas no cartório de registro de pessoas jurídicas. E aqui, então, como eu mencionei, em Guarulhos são acumulados nos 2 registros de imóveis. E os tabeliões de notas, que aqui são 4, nós fazemos o reconhecimento de firma, autenticação de cópia, todos os tipos de procurações públicas, todos os tipos de escrituras públicas, seja de compra e venda de imóvel, doação de imóvel. Desde 2007, com a desjudicialização, a gente faz também as escrituras de divórcio e inventário, que foi um trâmite mais célere do que o que é feito no fórum, né, no processo judicial. E aí nós temos também um instrumento que tem crescido bastante a utilização, que é a ata notarial, que ela comprova fatos, né? Hoje é um meio de prova feito típico, previsto já no Código de Processo Civil. No novo Código de Processo Civil previu tipicamente a ata notarial como meio de prova, onde o tabelião ou seus prepostos escreventes constatam fatos para que sejam utilizados como prova em processos judiciais eventualmente. Inclusive, a ata notarial é um dos documentos obrigatórios no trâmite do procedimento do campeão administrativo. É o principal documento inicial, que vai ser ele que vai dar início lá ao procedimento, que depois vai ser apresentado no cartório de registro de imóveis, que faz a tramitação do procedimento, né? Eu acho que, olha, tantos serviços, né? No segundo cartório e nos demais também. Eu não sei se vocês podem fazer publicidade, nós até estávamos tentando falar ali, acabamos mudando de assunto. Eu não sei se vocês podem fazer publicidade, mas eu acho que teria que ter. Eu não vejo quase propaganda de cartório. Quer dizer, eu não vejo propaganda de cartório. Vocês não podem fazer? Não tem a possibilidade de se fazer publicidade do cartório, né? O que se faz? As associações, que é o Colégio Notarial, ele faz em redes sociais bastante postagem
do tipo de serviço que faz. E nós também, nós temos as nossas redes sociais, mas não são de cunho publicitário, sim esclarecimentos. Então, os nossos posts são, você sabia... Informativo, isso, né? Para reconhecer firma, os documentos necessários são os seguintes. Então, são informes publicitários, né, para que a população tenha acesso e conhecimento sobre o que cada cartório faz. Então, por que eu digo que eu acho importante? Porque muitas pessoas confundem, né? Não sabe se vão fazer uma ata notorial no cartório de notas ou lá no de registro civil, né? Então, fica uma situação muito delicada. Eu acredito que tinha que ter, a advocacia também nos proíbe de fazer publicidade, mas eu acho que a publicidade é a alma do negócio. Eu acho que nós devíamos começar a pensar em rever isso. Bom, advogado e cartórios, sejam eles quais forem, né? Nós não vivemos, nós sempre estamos entrelaçados, né? Sim. Porque não tem como... O principal cliente do cartório é o advogado, lógico, a sociedade civil também, mas o advogado... Quase 80%, aquele que milita na justiça extrajudicial em cartórios, vai usar basicamente todo esse serviço. Outro serviço também que o cartório de notas faz é União Estável. A União Estável é uma afetiva, que é bastante procurada aqui na cidade. Tem também a separação, o divórcio, o doutor falou. Apostilamento de AIA, que desde o ano passado... Também deu uma desafogada nos... Apostilamento de AIA. É para validar os documentos internacionalmente. Então, às vezes, a pessoa vai viajar para o exterior, vai fazer uma pós-graduação fora, vai trabalhar e precisa validar alguns documentos. Antigamente, esse serviço era feito no consulado. Agora é feito em cartórios. Poxa, que legal. Eu acredito que... Quanto tempo faz que vocês fazem isso? Tem 1 ano, né, doutor? Então é um trabalho bem novo. O Brasil foi signatário dessa convenção de AIA em 2014, e aí até entrar em vigor e ter validade, teve um estudo prévio antes, como que entraria, quem seriam as autoridades, e ficou acordado que no Brasil são os cartórios, que agora fazem o apostilamento. Em Guarulhos nós começamos em 2016. O início primeiro foi na capital, e depois veio para as comarcas fora da capital, né? E aí nós já nos habilitamos naquela época, né? E também é um serviço que tem crescido bastante. Porque é muito comum as pessoas, sim. né? Outro serviço também bem utilizado por advogados é a carta de sentença extrajudicial. Exatamente. A carta de sentença extrajudicial. Isso. Tá, então, ou seja, advogado está sempre dentro de cartório. Sim. E mesmo quando é judicial, né? Você às vezes manda registrar uma matrícula, você vai utilizar de todo jeito, você vai utilizar cartório. Então, como que está sendo isso? Vocês têm feito palestras na UAB? Vocês têm estado, são convidados para poder estar lá? Porque eu acho que é um trabalho muito importante até para a jovem advocacia. Sim. Porque a jovem advocacia, ela chega no mercado, ela não tem noção uma ainda, base, né? Muito do que pode fazer e qual é o leque como advogado para se ganhar o sustento lá, os seus honorários. Então, eu acho que seria muito importante essas palestras dentro da jovem advocacia, inclusive. O que vocês têm? Sim. Nós fizemos cerca de 2, 3 semanas atrás, pela Comissão de Direito Imobiliário da seccional aqui de Guarulhos, né? Na presidência do Dr. Sidney e da doutora Audrey, nos convidaram numa semana que teve se tratando da regularização fundiária, especificamente da cidade de Guarulhos, que é bem carente nesse sentido. Sim, de regularização dos imóveis. Mais de 80%. Isso. E aí foi uma semana de terça a sexta bastante produtiva. Eu pude comparecer não só no dia que nós palestramos, que foi sexta-feira, em outro dia eu compareci, foi bastante produtiva a semana. Apresentaram-se explicações sobre a regularização, casos práticos de Guarulhos, que estão sendo já providenciados a regularização pela prefeitura, no caso do loteamento Anita Garibaldi. Então, nós falamos especificamente do uso capião extrajudicial, né, o trâmite dele administrativamente, e foi bem legal. E
sempre que nos convidam, já participei de outras palestras também, direito de família, direito de sucessões. Esse apostilamento mesmo, que é o direito internacional, tem crescido muito, né? Sobre o apostilamento, eu acho que assim, eu tenho certeza que tem jovens advogados aí nos assistindo, né? Seria muito, muito importante uma palestra para falar a respeito disso. A facilidade da praticidade, né? Sim. Aqui em Guarulhos, nós temos o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, direto, vem muito apostilamento. O pessoal, às vezes, vai fazer uma escala aqui em Guarulhos, aí liga, qual cartório que está fazendo? Então, tem alguns cartórios aqui na cidade que faz o apostilamento. E a gente sempre recomenda, procure sempre um cartório de sua confiança. Sim, exatamente. O cartório, porque o cartório tem que ser de confiança mesmo, é o que a gente estava falando. É um trabalho Esse apostilamento, de confiança. doutor, é um serviço que ele chamava consularização dos documentos e se levava cerca de 6 meses, às vezes, do consulado, porque era em um local só, concentrado no consulado. Geralmente, o consulado tem só na capital, é difícil ter escritórios em cidades fora da capital, cidades menores. E passando isso para os cartórios, ficou uma forma capilarizada e a gente faz apostilamento no próprio dia, na hora ali, demora cerca de 30 minutos. O que demorava 6 meses, hoje não demora uma hora. Não demora uma hora. Nossa, muito, 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 muito interessante isso. Olha aí, jovem advocacia, é muito bom. Então, por que eu digo isso? Porque o advogado, eu já até ouvi, mas o cartório já tem os advogados dele. Isso não existe, né? Não existe. Não existe. A OAB até proíbe a indicação. Inclusive, muitas vezes, quando vem pessoas que não têm advogado, a nossa orientação é procure, então, a seccional da OAB, eles têm lá um banco de dados. Ou vão falar com a defensoria. Isso, ou com a defensoria. Essa é a nossa orientação. E eu acho até, hoje eu comentei isso com um amigo, né? Devia ter, inclusive, um convênio com a OAB. Seria até um projeto legal esse, porque se tivesse um convênio, ao invés do cliente estar lá, eu não sei quem, pera um pouquinho, tem um convênio aqui, tem um setor que você já vai falar, e ali mesmo já resolvia. Eu acho que com a Defensoria Pública, sim, né? Teria. Eu acho que seria. A dica aí, né? Fica a dica. Né? Eu não sei. Uma opção para se estudar, sim. Sim. O cartório a gente já deixa um espaço para o advogado atender. À disposição, né? Vocês tem espaço até para o advogado atender? Que legal. Tem a sala de reunião, Sala de reunião, né? Um Wi-Fi, internet, então o pessoal pode dando essa disponibilidade para o advogado. Muito legal. Então, e o cartório, então, é parceiro do advogado e não é inimigo do advogado. Então, seria muito interessante a gente pensar nessa coisa de futuramente, quem sabe, fazer até um convênio. Fica aí para os candidatos à presidência da OAB estudar já um projeto nesse sentido, né? Excelente. Legal, não é? Então, é isso. E me fala uma coisa, falando de uso capião e dessa lei que alterou, inclusive, a metragem, né? Se eu não me engano, a metragem agora não exige mais que seja 125 metros, não é isso? Dependendo da situação, dá para se fazer uso capião de metragem menores do que 75. A nova lei da regularização fundiária, né, a REURB, ela trouxe também outros instrumentos que não só o uso capião, como o direito real de laje, a regularização fundiária mesmo promovida pelo poder público, que aí engloba áreas maiores, porque o uso capião é uma regularização, mas ela é individual, né? Sim. Então a pessoa procura, tal. Lógico que pode ser procurado por vizinhos todos juntos fazerem, também daria. Mas seriam cada um com seus processos. E a regularização promovida pelo poder público, aí ela faz já de uma forma ampla, né? Como esse exemplo do loteamento Anitta Garibaldi, que foi apresentado lá pela prefeitura e está em fase já de finalização até. É bem interessante. Acho que para a cidade de Guarulhos é uma questão muito importante essa da regularização fundiária, né? Sim, eu acho que é uma
dos projetos que entra prefeito, sai prefeito, todo mundo fala e não dá continuidade. É um dos projetos que eu acho que demorou muito, já está demorando muito para ser feito, porque nós temos o quê? Acho que mais de 80% dos imóveis de Guarulhos são irregulares. Exatamente, Né? Guarulhos, sem dúvida. Então, eu acho que todo mundo perde com isso, né? Inclusive os proprietários, porque quando você vai vender um imóvel sem escritura, não é a mesma O coisa. valor diminui, não gera economia para a cidade. Sim. Não traz riqueza para a cidade, não traz benefício nenhum para a própria pessoa e eu acho que até é um retrocesso, isso já era para ter acontecido. E nós temos a pergunta aqui, inclusive do Face, que como eu iniciei falando dela, eu vou falar, que foi o doutor Henrique Lameirão que fez, que é um advogado, inclusive estava na introdução da Jovem Advocacia, é bem engajado com essas questões do jovem advogado, e ele pergunta assim, seria bacana perguntar sobre como tem se desenvolvido a uso capião extrajudicial nos tabelionatos e se houve impacto ou qual a estimativa que o notário faz sobre as recentes alterações sobre a regularização fundiária, né? Que é a REURB que você disse. Isso. Como que tá isso? Tá funcionando? Então, ela tá começando a funcionar melhor agora, o uso capião, né, administrativo, da última alteração legislativa para cá. Porque logo que saiu, o que se exigia? A manifestação do direito, do titular do direito real inscrito na matrícula, se ele não fosse localizado ou se a manifestação dele fosse uma impugnação, brecava o procedimento administrativo e teria que partir normalmente para o judiciário. Então ficava esse peso. Eu consigo ou não a manifestação do titular? Porque se eu não consigo, eu nem vou começar o processo. Sim. Esse era o pensamento que estava desde o início, né? E aí teve a reforma da legislação, inclusive na REURB também, na lei que tratou da regularização, né? Foram trazidas novas ferramentas e essa manifestação do titular do direito, se ele silenciar ou se ele não for localizado, ele pode ser publicizada a localização dele por edital perante o cartório de registro de imóveis. E isso, agora o silêncio dele implica em aceitação e não em negação. E acaba sendo mais célere. Isso, é mais célere e dá para dar início ao processo mesmo sem saber quem é, sem ter o contato daquela pessoa, né? Do titular inscrito na matrícula. E outras coisas também, por exemplo, tem pessoas que têm escritura muito antiga, então o titular já se manifestou na escritura. E aí, na hora de registrar a escritura, depois de 30 anos, não está conseguindo cumprir alguma das exigências feitas pela legislação, pode tomar a via do uso capião também para obter esse registro, né? As pessoas, a maioria tem uma ideia assim, não vou fazer uso capião, que parece que eu invadi, fui invasor. E não tem nada a ver, o uso capião, ele também para regularizar, não só invasões, mas documentações que não está se conseguindo registrar pelos trâmites comuns do registro, né? Então, de um tempo para cá, o doutor Henrique perguntou como tá, né? Isso. Nós fizemos cerca de umas 6 atas de uso capião lá no segundo cartório de notas e elas ainda estão em trâmite nos cartórios de registro de imóveis. O tempo médio que a gente observa, não aqui em Guarulhos, que ainda não saiu nenhum dos registros, mas em Barueri, por exemplo, foi registrado, levou o prazo da lavratura da ata até o registro e a efetivação da matrícula, 7 meses aproximadamente. Poxa, é rápido então. É um trâmite comparado ao judiciário muito mais rápido e ainda é o começo, então vai se ajustando, mais, né, o trâmite vai se ajustando e vai chegar uma hora com certeza que vai ser bem efetivo. Igual um apostilamento. Na comarca. Já entra no cartório 30 minutos. Quando for igual apostilamento... nós fazemos uma constatação da posse, então não é tão simples, né? Mas, então, quem tiver interesse, vai juntando os principais documentos, que são tudo que comprove a posse daquela pessoa desde que ela começou a iniciar. Então, seja um contrato que ela fez na época, ou essa própria caso de uma escritura, então... Como ela adquiriu a posse, isso é importante.
contas de consumo, água, luz, telefone, que ela tem desde aquela época, no nome dela, IPTU, impostos, taxas que ela recolheu na época. Tudo isso pode ser constatado na ata para formar a convicção depois do registrador sobre o período de posse dela. Eu acho que esse é um dos... É o principal requisito, isso, né? Exatamente. Eu acho que é um procedimento que vai crescer mais a utilização, principalmente assim que conseguir os primeiros registros forem efetivados, notadamente aqui na comarca, né? Tem essas atas tramitando lá nos registros de imóveis. Então, também, antigamente, até eu cheguei a comentar isso uma semana que eu fui no cartório com o Luiz Fernando. Antigamente existia aquela escritura de posse. Sim. Hoje não se faz mais. Não se faz. Não se faz. Aquela escritura de posse, ela ajudava, né, nesse caminho. Porque, veja, a pessoa tinha uma escritura de posse, depois ela ia fazer uso capião, ela já tinha uma escritura de posse pública, feita no cartório, dava um pouco mais de convicção. Será que um outro mecanismo parecido? Parecido, né? Que na verdade... Porque a pessoa adquiriu uma posse. Como que ela podia dar publicidade para isso, para já formar? Podia ter... Qual tipo? Existe algum tipo de escritura que pode ser feito? Não. Nesse sentido? Na verdade é assim, o que existia antes, a escritura da cessão de posse... Isso, cessão de posse. É o que muita gente conhece como escritura de gaveta. Então, ela não gera a segurança necessária para o trâmite da situação. Mas não seria o início da prova de quando ela assumiu a posse? Sim. Então, aí que entra hoje a importância da ata notarial. Porque a ata a gente faz essa constatação na vizinhança, pergunta para os vizinhos, para os confrontantes, e aí que gera uma situação mais segura. A ata notarial, então, ela tem o mesmo mecanismo, um pouco mais de tecnologia, porque vocês vão no local, vocês vão, por exemplo, comprou o terreno ou coisa assim, vai tirar as fotos, vai juntar tudo isso para ser indício de prova. Isso, para fazer a constatação mesmo do tempo de posse. Legal, bem eu tô morando no imóvel já há tanto tempo, adquirido de tal forma. E aí apresenta essa documentação, que ela tiver impostos, contas, vizinhos, fotos antigas na frente da casa. Sim. O grande problema, e eu escuto muito isso, é sobre valores, né? As pessoas acabam achando que é um trabalho, um valor alto, né? Às vezes para o bolso, inclusive nós estamos vivendo aí o maior índice de desemprego e tal. Como que é isso? É muito caro fazer hoje uma ata notarial desse porte, por exemplo? Não, a ata de uso capião, o valor dela é com base no valor venal do imóvel, na mesma tabela das escrituras públicas. Então, se comparar o que o imóvel valoriza depois de estar regularizado, sim, é um custo que muitas vezes compensa, né? Então, ela é um percentual? Na verdade, a tabela de escritura ela é escalas de valores. Então, imóveis de 50 a 100 tem um valor determinado, né? De 100 a 120. E essas tabelas a gente tem... Acessa no site do cartório, no site do Colégio Notarial. E vamos deixar disponibilizado para você um link pro pessoal que está assistindo em casa. Legal, é bom, é importante. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com você, com algum cartório, para tentar entender como que é cobrado, né? Exatamente. Legal. Porque é tabelado, né? Sim, Estado. É Estado, não tem... Estadual. Né? E me fala uma outra coisa aqui, gente. Falando em ata notarial, que eu acho que é realmente o momento, existe uma procura muito grande para fazer constatação de... Hoje a gente vê pessoas fazendo muito pelo Facebook, teve um problema nas redes, a pessoa ofendeu, peraí que eu vou fazer isso porque vou cobrar dano moral. Ou então, no caso de... a gente já ouviu dizer até que tem pessoas que fazem ata para comprovar que a pessoa que não está pagando um determinado valor de pensão, ela tem a condição de pagar a pensão. Sim. Então, a gente tem visto muito isso. Como que é isso? O número é grande mesmo? A procura está grande. A procura é grande?
O doutor quer falar? Pode falar. A procura tá... Ele que faz muito. Faz bastante. Lá no cartório, lá em Guarulhos, aqui em Guarulhos, eu que cuido dessa parte aí. Então, diariamente, vem advogados, às vezes até a parte. Aí eu oriento assim, ó, conversa com o advogado primeiro para não gastar o dinheiro à toa. Porque é bom, tem que estar primeiro com um processo. Então, porque a ata notarial vai ser um documento que vai ser utilizado num processo. Então, às vezes a pessoa já recebeu aquela ofensa no Facebook, na rede social, já quer ir lá no cartório materializar. É importante, pode fazer isso, deixa guardado, mas a gente avisa. Procure um advogado para estar assessorando melhor. Sim. Então, assim, até de traição, que a pessoa estava num local, não estava. Já tivemos que assistir cirurgia, que teve um plano de saúde que foi condenado a receber uma liminar que tinha que comprovar. A pessoa tinha que fazer a cirurgia naquele dia. Então, o médico não queria fazer, aí o jurídico do plano de saúde entrou em contato com o cartório, ó, vai lá e tem que assistir a cirurgia. Ah, legal, para comprovar que foi feito. Exatamente, tem vários fatos que você tem que comprovar. A pessoa que não embarcou no aeroporto internacional. Tem que comprovar, embarcou, vai embarcar, não vai. E vocês saem para fazer o local. Isso, a jurisdição aqui em Guarulhos. A gente pode atender todo o município. Todo aqui, município, entendeu? tudo que acontecer dentro do... Nossa, né, gente, bem legal esse trabalho. Constatações em loco ou constatações na internet que a gente pode fazer direto pelo cartório mesmo. Então, Também. Conversas de WhatsApp, Facebook, Instagram, pode fazer pelo cartório, sites. Então, nós tivemos vários exemplos de ata notarial, uso de marca indevidamente por uma... É legal porque você não tem como a pessoa falar não estava ali, porque o cartório tem a fé pública e vai dar ao instrumento público essa comprovação. Isso, tem essa presunção de verdade. Né, por conta da fé pública que é atribuída aos notários e os prepostos, né? Eu acho muito importante e é um serviço que cresce, né? Sim, exatamente. Tem crescido bastante. Talvez pelo uso da rede social, a forma que está cada vez mais sendo utilizada, né? Então tem crescido bastante também a ata notarial, acompanhando o crescimento do uso da rede social, né? Então aquelas discussões que antes era pessoalmente, agora foram por meio eletrônico, e aí se faz a constatação através da ata notarial. Hoje a gente até fala, até estava falando agora do Setembro Amarelo, do suicídio. Nós precisamos, é muito bom a rede social, ela aproxima pessoas, ela aproxima negócios, é um meio maravilhoso, tecnológico maravilhoso. Mas nós precisamos ainda do contato, né? Porque nós meio que perdemos esse contato de tanto que a gente fala por WhatsApp. Então, isso também... Mas facilitou também a vida do advogado, por exemplo. Eu tenho colegas que ligam, preciso fazer um divórcio para ontem. Aí já liga no cartório ou manda um zap para mim com a documentação, tirar foto. A gente tudo acelera. Tudo acelera. 15, 20 minutos, manda a minuta para ele, analisa. Então, ajuda bastante. Mas tem que tomar cuidado porque tudo vira prova hoje em dia, né? Tornou a sociedade cada vez mais dinâmica, né? E aí, como o direito não pode ser estático, ele tem que ser dinâmico para acompanhar exatamente o que a sociedade está fazendo. E aí a rede social está aí. Eu acho que a questão até desse crescente suicídio talvez tenha um pouco dessa raiz da rede social, porque as ofensas antigamente acabava ali numa roda de 5 brigava, pessoas. Chorava e acabava. Agora com a rede social um fato de repente chega a 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, e a pessoa de repente carrega esse peso. Talvez seja uma das origens. Não sabe lidar com a situação, né? E não é de... A gente tem que esperar isso, porque o ser humano ele é meio que uma máquina. Tem dia que você tá com um humor bom, tem dia que você tá bem, mas tem dia que o seu íntimo tá um pouco mais delicado, um pouco mais sensível, e isso pode causar aí problema absurdo. Eu anotei aqui também, escritura de manutenção que é feita para estrangeiros. Escritura de manutenção? Compromisso de manutenção. São vocês que compromisso fazem. de manutenção. Isso. Gente, só fala pra mim uma coisa, vamos dar o endereço do segundo cartório?
Segundo o cartório de notas, que é eu quero que vocês deem o endereço aqui, aproveitar que nós estamos ao vivo. Até sexta-feira nós estamos na Avenida Esperança, número 278. Esse final de semana nós estamos mudando e o atendimento a partir do dia 17 agora de setembro vai ser na Avenida Dr. Timóteo Penteado, número 69, em frente ao posto BR da Petrobras. Na bifurcação entre a Esperança e a Timóteo. Em frente à Honda ali, né? Isso, a Honda Guarumó. É bem pertinho, então, de onde vocês já estão. E aí, além disso, nós estamos querendo... Tem uma pessoa aqui na plateia que está querendo fazer uma pergunta. Passa! Por exemplo, eu sou solteiro, não tenho filhos, não tenho nada, eu quero passar os meus bens para uma pessoa qualquer. Testamento. Eu posso ir até Ou doação. Ou doação. É uma Cartório de doação. notas. Eu posso ir num cartório e... Sim. Você tem que estar certeza, né, que não tem desses herdeiros necessários, que são pais, filhos ou marido ou mulher. Não tendo herdeiros necessários, a pessoa é livre para dispor dos bens dela, desde que ela não se desfaça de tudo e tenha rendas ou bens suficientes para que ela possa sobreviver dali para frente, né? E aí ela tem dois caminhos: a doação, escritura pública de doação, que ela vai efetivar, a escritura já vai transmitir a propriedade com o registro, né? Faz a escritura e remete para o registro de imóveis, aí está transferida a propriedade e o novo proprietário será aquele que recebeu a doação. Ou o testamento. O testamento ele só vai produzir efeito após o falecimento da pessoa. E o testamento não dispensa o inventário. Fez um testamento? Vai ter que fazer inventário para que ele seja cumprido. A doação não vai ter mais inventário se a pessoa não tiver mais nenhum outro bem. A doação, não, quando ele tiver falecido, não vai ser necessário inventário. E pode ser feito também parte desse bem, né? Porque de repente tem filho, tem herdeiros necessários, mas quer doar alguma coisa para uma outra pessoa. Se eu me arrepender, se for a doação, não tem arrependimento. Já era. Se for o testamento, ele pode ser revogado enquanto estiver vivo. Revoga-se normalmente. Basta comparecer novamente ao cartório e faz uma revogação do testamento. A doação não. Ela foi feita a partir do momento que a escritura foi assinada. Para se revogar uma doação, na verdade seria um distrato, compareceria novamente as duas partes e aí ela devolveria o bem que foi feito. Aí, eu tenho um caso de uma cliente, né, que ela é uma advogada, ela fez a doação pro filho e o filho passou uma procuração para ela, foi a exigência dela. Ó, eu vou fazer a doação com usufruto, mas vou deixar uma procuração, porque caso precisa vender em vida, acho que dá para fazer isso também, né, doutor? Porque quem tem o usufruto, ele precisa concordar com a venda, né? Então, de repente, se vai poder vender, muitas vezes na doação se faz essa separação da reserva de usufruto. A pessoa doa e reserva o usufruto para ela. Para vender, quem recebeu só a nua propriedade, que é a outra parte do usufruto, ele consegue vender até aquela nua propriedade, mas o usufruto é sempre preservado. Então vai sempre depender daquela vontade. Muitas vezes pode ter então esse acordo entre eles de fazer a doação e reservar passar uma procuração para renunciar ao usufruto caso seja vendido, né? É interessante. E com relação ao testamento, quando a pessoa tem herdeiros necessários e tal, ela pode doar parte. Ela só não pode doar... Isso, tem a chamada parte disponível. Isso, então, se a pessoa tem os herdeiros necessários, 50% do patrimônio dela para fins de doação tem que ser reservado. Ela pode vender livremente todo o patrimônio dela, mas doação ou testamento, sempre quem tem herdeiro necessário tem essa parte disponível, que equivale a 50% do patrimônio dela. Essa parte ela pode dispor por doação, por testamento. Pode ir lá no cartório. No cartório de notas. E fazer. Agora, me fala uma coisa. É feito no cartório são feitas muitas declarações, né? Sim, Quais os tipos de declarações que mais se faz atualmente no hoje, cartório? União estável. Isso, união. A união estável pós-morte também. Essa precisa de 2 testemunhas.
E a de manutenção que nós já falamos aqui, né? Compromisso de manutenção. Qual mais? Existe a declaração de dependência econômica, Isso. que é, por exemplo, existe um casal em união estável, por exemplo, e tem os filhos que são só da mulher. Então, os filhos que são só dela podem depender economicamente do companheiro dela para fins de plano de saúde ou associação a algum clube. E aí existe essa escritura de dependência econômica, onde a parte comparece declara que aquelas crianças dependem economicamente dele. Existem daí declarações de estado civil, tem gente que vai casar em outros países, por exemplo, no Japão eles não aceitam somente a certidão de nascimento da pessoa. Ela manda a certidão e ainda tem que fazer uma declaração pública afirmando que o estado civil é solteiro, comparece testemunhas dizendo, realmente conheço, nunca casou. São declarações. E a declaração, você falou de declaração de união estável. Hoje tem uma declaração de união estável quando querem declarar entre 3, 4 pessoas. A poliafetiva. Como que está sendo isso? Vocês têm feito a declaração? Não. Na verdade, foi proibido que os cartórios façam a formalização da escritura de união poliafetiva. Não, foi São Paulo, em geral? Iniciou antes porque proibindo já teve aqui, algumas, né? mas depois o CNJ, em âmbito nacional, falou para parar e esperar definir como que vai ser, mas em princípio tá proibido fazer a poliafetiva. Vocês sabem por qual argumento? Assim, qual que é o fundamento disso? Não, né? Não tem. Tá dando muito. O principal argumento não existe proteção na lei que preveja a existência da união poliafetiva. Mas você pode falar que já teve casos que você pegou um cliente que conseguiu dividir a pensão entre a amante e a outra que seria a concubina e a esposa. Hoje tem a grande maioria, eu tenho casos, inclusive. Tem casos que divide. Né? Mas em âmbito de cartório ainda não podemos mexer com isso. É aquilo que nós falamos, né? A sociedade é dinâmica, mas nesse ponto o direito ainda está estático. Ainda está um pouco mais convencional. Isso. Né? Mas a homoafetiva normalmente. Normal, já faz tempo. Inclusive casamento já é normal. Adoção de crianças. Aliás, por falar em adoção de crianças, eu tenho um caso de uma pessoa que eu gosto demais. Talvez esteja nos assistindo, porque eu mandei mensagem que hoje vocês estariam aqui. E ele falou, ai, que legal e tal, eu vou assistir. Ele e o companheiro, eles adotaram na verdade, assim, a criança é de um deles e é registrado em nome de um e o outro... nome do pai, 2 pais. Isso, e agora vai ter 2 pais, então nós estamos vendo como faremos a adoção. Nós podemos fazer isso no cartório também? Cartório de registro civil. Só no civil, né? Não tem pode ser trâmite feito perante o cartório de notas. Não. Mas dá para fazer, né? Tem um procedimento que foi regulamentado pelo CNJ, né? É filiação socioafetiva, né? Você vê, a declaração de... Podia ser tudo no mesmo lugar, né? Porque, declaração de união estável pode... Né? É porque no cartório de registro civil vai fazer o casamento, né? Então a atribuição de notas ficou só com a união estável. Que é aquele caso quando a pessoa... E hoje já é possível registrar a união estável no cartório de registro civil. Então eu faço a união estável no segundo cartório e vou lá no registro civil. No registro civil efetua o registro da união estável. A união estável você pode também alterar o sobrenome, escolher o regime patrimonial, separação total de bens, comunhão parcial de bens, colocar o sobrenome da outra pessoa. Na união estável. Puxa, é muito legal isso. Foi um avanço. É um avanço. Porque às vezes tem aquele casal que a pessoa que está divorciada, não quer casar de novo, tal, aí faz a união estável. É muito importante você ter os cartórios, às vezes, eles sim integram um com o outro, né? Então, a escritura de um imóvel, por exemplo, ela é feita a escritura no cartório de notas e ela é levada ao cartório de registro de imóveis. A escritura de união estável é feita no cartório de notas e é levada para registro no cartório de registro civil, né? Então, a publicidade se dá nos cartórios de registro.
o ato, quando é feito no cartório de notas, ele ainda não foi tornado público, né? Com a força perante os terceiros, perante a sociedade como um todo. Aí, quando é levado ao registro, ele alcança essa publicidade. Sim, e aí sai em diário oficial e etc, que é coisa que com vocês não ocorre, Tem né? também as procurações, inclusive teve uma cliente sua que Ah, foi eu lá ia no falar cartório, disso. Procuração. Vocês têm um serviço social lá, eu não podia esquecer disso. Temos também. que Vocês é têm o- serviço social? Tem. Na verdade, Como é a funciona? procuração de INSS, né? É só a procuração de INSS que Isso. ela é feita pelo isenta. social, ela é isenta. Isso, procuração para fins previdenciários, não só INSS, mas carteiras de previdência do município, do estado. Quando for benefícios previdenciários, com essa finalidade, a procuração é isenta de emolumentos. Não Então, inclusive, eu quero mandar um grande beijo aqui para minha amiga Otília, que eu tenho certeza absoluta que está nos assistindo. Ela te adorou, mandou um beijo para você, falou que você é uma simpatia, porque ela precisava muito fazer essa escritura, né? essa procuração. E aí eu liguei e ele falou, olha, aqui a gente faz o trabalho social para esse tipo de situação. Aí eu falei, vá lá, procure o Luiz Fernando, e ela foi muito bem atendida e tá assim, ficou Virou apaixonada uma amiga, por você, estamos- virou fã, virou. viu? Então, que legal, beijo, viu, Otília? E é muito importante fazer isso, porque geralmente as pessoas que elas vão utilizar uma escritura para INSS, às vezes não tem a condição financeira naquele momento, ou às vezes está até fazendo um favor para alguém, Sim. que é o caso de fazer a escritura para tomar conta de uma pessoa, como é o caso da Otília, né? Então, aí, sendo esse trabalho pelo social, eu acho que vocês, o cartório, todos os cartórios fazem isso? Os cartórios de Os notas. Só de notas. Está Vai de no parabéns. asilo, vai na casa da pessoa, às vezes a pessoa está enferma, né, não tem condição de ir até o cartório vai até lá. Ou quando um cliente, às vezes muito advogado procura, quando o cliente está recluso. Aqui em Guarulhos temos 4 presídios, não é isso? Sim, sim. Então, às vezes o preso precisa vender um bem até para pagar o advogado, aí procura o cartório. Sim. Preciso vender o carro, a moto, como que faz? Não tem como ele ir. Então o cartório vai até o local também pegar assinatura em diligência. Muito importante também essa informação, porque nós não temos essa publicidade. Então aqui nós estamos dando publicidade, até porque é utilidade pública o cartório. Nós, como disse o Dr. Mauro, nós nascemos precisando de documento e precisando de cartório, e quando morremos também. E no meio tempo Existem também, os atos né? da vida civil que passam. também precisa. A gente conversa lá, brinca bastante que o direito notarial é uma matéria que não dá na faculdade. Gente, é um absurdo isso, não é? aprofunda, Não exatamente. aprofunda. E você tem medicina legal, que eu falo que nem o delegado não vai utilizar, vai ter utiliza. um perito lá, né? Eu posso estar falando besteira aqui, mas é uma brincadeira que o pessoal faz. E muitas vezes o direito notarial, que a advocacia extrajudicial utiliza muito, não tem. Então o que a gente disponibiliza? Dá palestras nas faculdades. O pessoal do 4º, do 8º, 9º semestre procura o cartório, às vezes tem que visitar algum... Então a gente abre esse espaço também Muito para dar um importante. estágio de um dia, aprofundar um pouco na Aquelas matéria. horas que eles precisam Sim, complementar sim. De estágio, né? Nós recebemos lá. Aliás, direto vocês visitas. fizeram já esse tipo de palestra na FIG? Foi. Acho que foi semana passada ou mês passado a gente já deu uma palestra lá. Ai, que legal. A doutora Osana gosta muito disso, né? Sim, então, o convite está aberto aqui, pode chamar o cartório, a gente está sempre à disposição para explicar um pouco para a sociedade, para os alunos, que eu falo assim, que são os futuros clientes. Sim. A pessoa vai procurar Precisa um saber o que está advogado. fazendo. né? Exatamente. A gente, até nessa palestra da REURB, do workshop que a OAB fez, né? A gente estava falando exatamente da importância do advogado, né? Na área notarial e de Sim. registro. E
numa hora a gente brincou assim, se as pessoas tivessem consultado um advogado lá antes de Lá comprar o antes imóvel, disso. talvez nem o uso capião fosse necessário, porque já naquela época teria sido feito o trâmite correto. Verdade, Então, verdade. às vezes as pessoas compram imóvel de qualquer jeito, na pressa, quer aproveitar de repente uma oportunidade, mas às vezes pode cair ou numa fraude ou numa... Então é sempre importante, consulta o advogado vai conversar no cartório, Sim. vai fazer essa conversa mais técnica para orientar melhor Vai o analisar cliente. direito o documento. Né? E é legal essa coisa do cartório também orientar a procurar o advogado pela parceria que tem Sim. entre cartório e Com advogado, certeza. né? Porque senão não sai a coisa, até porque sem advogado não se faz justiça. Exatamente. Então, sempre o advogado, ele é imprescindível em qualquer situação. E por falar em casamento, declaração de pacto antinupcial também vocês fazem. Também no Também, cartório né? tem. Também fazem. Passando batido. Não pode passar batido esse, né? Até Exatamente. porque, para não dar problema depois, Futuro, né? Como funciona isso? É uma escritura pública, né? Escritura de pacto antinupcial, onde os noivos, antes do casamento, eles determinam principalmente o regime de bens, mas pode-se prever outras regras, né? Nós já tivemos casos engraçados, assim, de prever multa de traição. E pode, né? E se pode, vamos colocar. Não pode contrariar disposições da lei. Mas a lei, na verdade, ela hoje perdeu força o adultério como punição pela lei, né? Antigamente existia o crime de adultério. Hoje não mais. Hoje não mais pela força da lei. Mas as pessoas podem prever ali, se o cônjuge trair... Aquele que o trair imóvel pagará vai uma ficar na multa. integralidade, ou uma multa, ou... O cônjuge que trair Isso, perderá que o vai direito aqui ou ali. Tem um contrato de namoro também, Existe também a escritura de contrato de namoro. que é bem utilizada, jogador de futebol usa bastante aí, procure um cartório de sua confiança. Eles colocam regras, no dia do jogo, se o time ganhar, que ele tá jogando, não precisa ir pra casa. Tá namorando, então vale tudo, né? Na verdade você não... Contrato pra de não- namoro. Contrato de namoro. E, é para que não se tem, configure... vocês têm feito? Tem, já Nós fizemos fizemos bastante. alguns já. Para que não configure a união estável. Então o casal, ambos estão interessados em determinar que não se configure a união estável aquela relação que eles Até têm. porque hoje se confunde, né? Porque namorado dorme na casa da namorada e etc. Exatamente. E aí daqui a pouco a pessoa vira e fala, não, Já juntou a escova de dente olha, lá, ela não, comprou, peço ele ou ela alimentos. comprou um carro, um imóvel e eu já estava com ela. Então, para que seja diferenciado o namoro da união estável, ficaria interessante fazer essa escritura de contrato de namoro. E tem a dissolução também da união estável. A dissolução, sim. Exatamente. Isso, Mesmo que não foi feita tácita, só foi de boca, só foi morar junto lá, pode ir no cartório, tem que ter a presença do advogado, é igual um divórcio. É igual um divórcio. Vai fazer a dissolução da união estável, é bem procurado também. Porque às vezes a pessoa já está num outro relacionamento, ou quer adquirir um bem, está com medo, fica com quer receio. blindar. Exatamente. Então utiliza bastante também. Mas aí precisa das duas partes? Tem que Porque comparecer as duas se partes. você parar para pensar, por exemplo, eu e o fulano nos separamos. Eu quero acabar com a união, mas ele não. Se tiver Então aí eu vou litígio, sozinha. Aí não dá. Aí tem que ser judicial. através do judicial. Judicial. Não daria para fazer sozinha a declaração. Tem que Lá ser uma quando os declaração. dois estão de acordo. Sim, ou as sim. duas estão de acordo. Para poder fazer. As duas partes As estão duas de partes acordo. têm que estar de acordo. Exatamente. Até porque hoje não dá mais para falar dois e duas. Né? Isso. Nós temos que falar as partes. Porque está muito Isso. comum o homoafetivo, né? Isso. Então, Exatamente. Identidade de gênero. Temos que ter isso também em mente. No cartório a gente utiliza também a pessoa que quer ser reconhecer o nome dela, ela fala, eu quero que me chame de Paula. É Pedro, quer que chame de Paulo, o nome social também é utilizado. Nas escrituras ainda não, mas pelo menos na parte do balcão, reconhecimento de firma, né, doutor? Então, Como que funciona? A gente tem que seguir o documento ainda oficial. O oficial. É isso, para abertura de firma, tudo. A assinatura da pessoa, Pode ser. como assinatura? Tem gente que faz um rabisco, tem
não sei se o Silvio Santos assina Silvio Santos, mas ele não chama Silvio Santos. Então a assinatura não segue exatamente o documento. Então a pessoa pode assinar o nome social. A qualificação dela Ela vai tem que seguir ser o a documento. Exatamente. Certo. Tem decisão já nesse sentido, inclusive da corregedoria. Até porque do tem a Estado de São assinatura Paulo. que a pessoa faz que ninguém entende o que está escrito, né? Exatamente, Então a assinatura é uma coisa bem pessoal. Bom, nós temos aqui, olha, eu tenho mais algumas perguntas, infelizmente não vai dar tempo de tudo. Passa muito rápido, nós já estamos, falta só 6 minutos. Tem alguma consideração que vocês acham importante, que nós esquecemos, que é importante falar? Eu, assim, para lembrar que ata notarial em todos os âmbitos do direito. Todos. Direito penal, direito empresarial, é utilizado em vários. Então, não importa... Sociedade de fato, né? Sociedade de fato também. Na parte de empresarial, empresarial. Né? Comprovar. Então, assim, é bem curioso, desde o advento do novo Código de Processo Civil, no artigo 384, está estipulado lá de fazer prova ata notarial. Uma coisa que eu brinco bastante, falo, o cartório agora é os olhos do juiz. O cartório de notas pode fazer ata notarial, então Sim. não dá para o juiz estar ali no momento e lá vai servir como prova. Então junta no processo, então a ata É uma notarial. prova forte, firme. Tem até delegacias aqui em Guarulhos e em outras regiões que a pessoa quer fazer, relatar um crime virtual. Aí o delegado fala, não, faça uma ata notarial. Já traga um pouco da prova ali, né? Para que a coisa venha abrir um inquérito, tudo. Muitos trâmites no próprio judiciário mesmo ganham celeridade quando se tem a ata notarial, Exato. né? Sim. Por quê? Liminares já foram conseguidas através prova de uma ata documental, notarial. né? Porque Meio que já leva direto para o juiz e fala, está acontecendo isso. Então ele consegue dar uma liminar, ou inclusive a reversão da liminar, que nós já conseguimos, nós não, os advogados conseguiram através de uma ata. De uma ata. Inclusive esse do plano de saúde, existia a determinação liminarmente com multa diária para o plano fazer aquela cirurgia. E o plano falou, a gente faz a cirurgia, o médico não quer utilizar o material fornecido pelo plano. Então, fez essa ata, fez a constatação, foi no final de semana, até estava marcada a cirurgia para um sábado, o plano precisou da ata para comprovar. Nós estamos aqui com as próteses necessárias para a cirurgia. O médico não quis fazer. Então, na segunda-feira, eles apresentaram no processo para reverter a multa diária. Sim, Porque sim. senão a pessoa poderia alegar, o plano não fez. E estava lá para fazer. Mas estava lá, o juiz constatou e não É aplicou muito a multa diária. muito importante isso. E eu acho que o processo judicial com esse tipo de prova, ele só tem a ganhar, né? Porque quem está falando a verdade não vai ter, não tem meio termo. E quem tá se defendendo às vezes daquilo, fica complicado. Exato. Porque eu acho que é uma prova documental, é uma prova incontroversa. Exato. Tem até um que a gente costuma falar quando fala sobre a ata notarial, é uma frase que você pode provar que está falando a verdade. Então, com a ata, você pode comprovar que aquilo que você disse é verdade. Você está comprovando a verdade. A veracidade da coisa. A ata notarial é o super trunfo das provas. Eu acho que ela fica marcado aquilo. Sim. Então, a pessoa pode apagar o Facebook. Vai estar marcado. Porque se apagar o celular, se apagar o Facebook sem a ata, não tem prova. Fica mais complicado. Eu penso que não tem. Aí vai ser como declaração da pessoa. Sim, até porque hoje as montagens, pedir pro Facebook, o Facebook tem sede fora do país, não responde, aí fica esse trâmite. Então, como é bem rápido isso, a gente faz ali, uma outra constata, rapidinha. Foi uma ata que nós fizemos que era para tirar vídeos pornográficos da internet. O cliente foi lá no cartório, solicitou, falou, a minha cliente foi com o advogado, tá precisando tirar alguns vídeos que está de circulação na internet aí. Quando jogava o nome da pessoa lá, aparecia vídeos. Aqueles vídeos. Isso. Então ela fez a ata notarial, entrou com uma liminar também para tirar da E aí eu acho que acelera tudo, né? Porque tá bem, a verossimilhança tá muito comprovada, né? Exatamente. Então não tem como o juiz às vezes não conceder essa liminar. Isso. Eu acho muito importante. Aliás, eu acho que esse negócio da ata notarial vai ser uma coisa que daqui para frente
ou as pessoas tomam cuidado com as redes, Não prometa nada, É, não fale nada pelas redes sociais. que porque posso você prejudicar. prometeu, até propaganda política. Você prometeu, tem uma ata notarial do seu plano de governo do que você prometeu nas Sim. redes. Se não cumprir, vai dar problema. Você fez propaganda indevida. Indevida, Pode enganosa, ser né? constatado Né? tudo através do Liga Muito, na hora, muito. o cartório vai até o local, tira a foto aqui, ó. Não poderia ter essa propaganda aqui. Sim, sim. Muito importante isso. Gente, nós temos 1 minuto. Vocês querem fazer alguma consideração? Quer deixar uma mensagem? Eu agradeço o convite, né, da doutora Márcia e agradeço aí os telespectadores que estão nos assistindo. Ficamos à disposição eventualmente para qualquer tipo de dúvida que surgir posteriormente. Eu fico à disposição e agradeço mais uma vez. Eu também queria deixar um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Procure sempre um cartório de sua confiança. E semana que vem estaremos em novo endereço. Avenida Timóteo Penteado, número 69/71. 71. E é Vamos isso, lá pra gente. tomar um Segundo cartório de notas de Guarulhos. Um grande beijo, uma ótima audiência hoje e eu agradeço enormemente todos vocês, viu? Beijo no Obrigado, coração. Até logo.